Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Este é um episódio mesmo especial. Como vocês sabem, a temporada está a terminar, o último episódio foi o episódio de fecho, mas eu tenho aqui esta surpresa hoje que vocês vão adorar e que eu vou adorar de certeza, porque foi uma coisa muito espontânea que surgiu e que eu resolvi trazer como um episódio bónus, um episódio extra que vos vamos oferecer, porque traz duas coisas muito interessantes. A primeira delas é uma pessoa muito especial, que eu já queria ter tido aqui no Reatravessar, mas que veio na altura certa, como tudo. E o segundo é que vamos ter aqui um tema que vai ser um bocadinho diferente do tema da temporada. Então nós vamos falar de atravessares, mas vamos falar de segundos e terceiros reatravessares. Então vamos falar de pessoas que, tal como eu e tal como a minha convidada, já fizeram a sua travessia, já deram os seus passos, mas de repente deram por si confrontadas numa fase de vida em que lhes está a ser pedido uma nova travessia, um novo reatravessar. E talvez muitos de vocês estejam em situações como esta. Então vamos explorar todo este tema. Hoje vai ser um episódio muito mais livre, onde não vamos fazer as perguntas habituais que costumo fazer e que vocês já sabem quais são. Vamos deixar tudo fluir. E vou já passar a dar as boas-vindas à minha querida convidada que eu tenho uma enorme alegria e um enorme privilégio de ter aqui, Marta Guerreiro dos Santos. Grata, meu amor, que lindo. Já estou aqui comovida. Eu fico logo comovida. Tu és uma comunicadora nata. É verdade. E sabes que descobri, ouvir-te. Marta, descobri isso aqui aos não 40 anos. Pois. Aos 45 anos descobri que tenho imenso jeito para fazer isto. E é mesmo incrível, sabes? Até é um bom tema assim para pegarmos, porque de facto nós estamos sempre a descobrir coisas de nós, não é? Nós estamos sempre a descobrir coisas de nós. Mesmo. Enche-se uma sala. Uau. Enche-se assim uma sala, meu amor. Grata eu por Obrigada. estar aqui na tua casinha e reatravessarmos. E reatravessarmos. Foi muito gira a forma como nós chegámos aqui a este momento, e como eu estava aqui a partilhar com os meus ouvintes, até já tínhamos feito algumas tentativas de cá virmos, mas realmente a vida encaminha-nos sempre para o momento correto. E este é o momento certo de tu vires, porque tu, tal como eu, estás a passar uma fase de outra vez mudança, não é? Então, se tu achares bem, eu só vou aqui resumir de algum modo para algumas pessoas que possam não te conhecer ainda, que devem ser poucas, mas eu vou resumir para essas pessoas. Ainda há muitas. Ainda há muitas. Mas a grande maioria já te conhece, até porque, como estávamos aqui a falar, tu és muito pioneira na tua área. Mas vamos só resumir aqui a tua história da tua primeira mudança, do teu primeiro atravessar. Tu eras veterinária, portanto és veterinária de formação, formaste-te como médica veterinária, tens essa mente da ciência, tens essa mente mais científica, não é? E alguns na tua vida deste assim um passo totalmente para um sítio totalmente diferente, deste um reatravessar gigante, e começaste a dedicar-te à comunicação animal, é isso? Exato. Consegues assim resumir-me assim só um Exato. bocadinho o que é isso da comunicação animal e como é que isso aconteceu? Muito bem, meu amor. Então isto foi realmente uma grande metamorfose assim, a nível profissional que tive. Dentro da veterinária eu dedicava-me extensamente à área de cirurgia, portanto era uma mente completamente objetiva e analítica, e ali por volta dos meus 27 aninhos tive um grande chamamento para ir para a Índia, ter com a AMA. Já falei muito da AMA, não é? Que é uma grande inspiração que eu tenho. Fui para o ashram dela na Índia, estive lá a fazer voluntariado, e quando voltei, aliás, durante o tempo todo que estive lá, meu amor, foi algo naturalmente profundo, vamos chamar. Às vezes faltam umas palavras para o que viveu lá, para o que acabou por acontecer lá. Mas quando voltei para a clínica, não é? Para o que eu exercia, e aconteceu um episódio, assim, que ainda hoje em dia o conto de forma caricata, que foi exatamente a comunicação com o animal que eu ia dar consulta. Eu estava completamente a leste, vamos chamar assim, eu era desconhecedora completamente deste mundo, portanto não houve nenhum tipo de ideia prévia ou preconceito do que quer que seja. Era também uma pessoa muito cética. Quando eu tive aquele chamamento para ir para a Índia, sempre foi uma grande bondade que eu tinha sempre no meu coração. Sempre fui uma pessoa muito compassiva, e desde pequenina que faço voluntariado, desde pequenina quero ajudar os outros, mas realmente a parte da mente, a intuição, desconheci por completo. E quando surgiu aquele episódio, realmente tudo se transformou. Mas claro está, meu amor,
um ano que eu batalhei até o assumir, não é? Eu conto isso no meu primeiro livro, que já tem 9 anos. Não Como é que se chama esse livro? O meu primeiro livro é o Conversas com Animais. Conversas com Animais. E literalmente o animal foi para cima da sua mesinha, não é? Clínica, para ser visto por mim. E o animal conta-me, telepaticamente, não é? Aparecem pensamentos na minha cabeça, vamos, de uma forma muito simplista, não é? Não tornando isto complexo. E aparecem pensamentos a explicar-me porque é que estava doente e porque é que ninguém conseguia diagnosticar o que se passava com o animal, e a contar o que é que estava a passar naquela família, e portanto uma data de informação que eu nunca teria acesso, a não ser que realmente fosse o próprio animal que me desse essa informação. E então... E tu não ficaste assim um bocadinho Foi, meu amor, isso foi. Hoje em dia eu conto isto a rir, claro, eu brinco muito e até faço quase assim um pequeno teatrinho a contar esta história, né? Já lá vai tanto tempo, já contei tantas vezes. Mas, sim, sabes o que é que eu achei muito, muito engraçado? Foi que a tutora do animal achou, não digo perfeitamente normal, mas não ficou no estado de choque, porque eu fiquei em estado de choque como eu fiquei. Ficaste mais tu do que ela. Completamente, do género, o que é que está a acontecer? Ela, quando se foi embora, eu estive o tempo todo com a cabeça na secretária, a dizer, isto é o fim da minha vida, o que é que me aconteceu? Se calhar fiquei esquizofrénica, o que é que sou? Mas eu acertei na informação, como é que isto chegou, não é? Tipo, e ela é muito detalhada, tinha a ver com pormenores mesmo muito específicos. E durante um ano isto começou-se a revelar consistente e constante. E eu lutava, literalmente, nessa altura, ainda acreditava na luta como forma de resistir às mudanças da vida, eu lutava contra contra o que estava a acontecer, não é? E que eu sei que poderia implicar realmente uma grande mudança, pelo menos no início de paradigma. Claro, porque não entendias, porque não tinhas esse conhecimento, provavelmente não tinhas ninguém também para te guiar e para te ajudar não havia ninguém que eu nunca tinha ouvido falar de semelhante coisa. Depois lá comecei a conheci a pioneira mundial da comunicação animal, procurei na internet, 1970, a Penelope Smith, e ela, ok, então não sou a única louca, não é? Há mais gente a fazer isto. Sim, mas eu própria, como te digo, querida, era tudo tão desconhecedor, era tudo tão... E as informações que vinham até mim não eram tanto, ou aliás, eram, mas não eram apenas informações no que diz respeito ao animal e às necessidades básicas do animal, não é? Que eu depois vi comunicações da Penélope e das pessoas formadas por ela, não é? No meu caso, eu não fui formada por ninguém, isto apareceu. Foi assim, foi instintivo, e então o que eu via sempre era uma abordagem, o animal precisa disto, ele quer comer aquilo, quer ir passear assim, e o que eu recebia não era dessa maneira. O que eu recebia era que eu tinha acesso às preferências todas do animal, sim, mas isso havia uma ligação direta com a parte humana, portanto que com os donos, exatamente, com os tutores, em especial com um dos tutores, não é? O dono, o tutor. É só para nós não termos esta ideia de propriedade, que não é? Donos, tens toda a razão deles, sim, sem dúvida. E então cada animal se compromete com um tutor lá de casa, vai ser seu espelho e vai ser sua somatização, vai absorver também as questões emocionais do tutor e depois vai espelhar através de comportamento, patologia. Pronto, então tem sido aí, portanto, há 12 anos praticamente que este é o meu foco de investigação e surgiram, neste momento já estou no 5º livro, não é? Mas 2 deles são dedicados aos animais. Uau! Mas, querida, pouco depois, mais ou menos um aninho depois de descobrir como é que se chama isto, não é? Dom? Sim, pronto, talvez, eu gosto de dar a palavra de aptidão extrasensorial. Sim, sim. E esta aptidão, porque acredito que todos nós temos uma aptidão, e às vezes o dom, se for visto pelo filtro do ego, ai, que especial que eu sou, exato, nasci com um dom, não é? Exato. E acabei sempre por pôr um pouquinho de parte isso. Mas comecei então a perceber que esse dom aptidão, afinal não era só com os animais, também era com os bebés, também era com as pessoas, e eu acedia àquilo que eu comecei a chamar-lhe de alma, que no fundo se calhar é a mente inconsciente, segundo o psicanalismo de Freud, e então comecei a ter respostas e respostas e respostas para coisas que a própria medicina não dava. E são coisas maravilhosas. Incrível. Não é? Isto são 11, quase 12 anos de caminhada nesse 12 anos sentido. nisto, não? Sim, claro, já tiveste muitas experiências. Olha, agora dá-me uma grande curiosidade aqui de te perguntar uma coisa. Todas. Como é que, ou seja,
será que tu tinhas isto desde sempre? Porquê é que se abriu nesse momento? Porquê é que tu achas que se abriu nesse momento em que tu tiveste essa primeira experiência? Eu acho mesmo que a minha extrasensorialidade, não é? Que se calhar vulgarmente é conhecida como mediunidade, mas acho que o conceito como ele hoje em dia está descrito, mediunidade, eu sinto redutor. É por isso que por vezes não uso essa palavra. Até pode haver um bocadinho de, talvez, de preconceito. Totalmente. E há tudo muito... Feita. Isso mesmo. Há tudo muito também já há muitos paradigmas de volta dessa ideia. Então, eu acredito mesmo que esteve comigo desde que nasci. A questão é que havia também um trajeto e um roteiro que eu tinha que fazer, porque eu tinha realmente que me estruturar cientificamente e depois para poder abrir este caminho. Eu sinto claramente hoje em dia quando olho para trás, porque obviamente que tive um lado que foi o lado mais desafiante, não é? Porque houve uma grande oposição por parte da própria medicina, não é? No sentido em que eu quando eu finalmente consegui deixar a clínica para assumir totalmente isso, e deixei, mas eu durante muito tempo fui perseguida pela medicina veterinária. E portanto, especialmente por estruturas dentro da medicina veterinária, não é? Por aquilo então, novo que estavas a trazer. Exatamente. Que é bastante estranho porque eu deixei a área, portanto eu não estava a compatibilizar e eu até acho interessante porque hoje em dia eu já dei tantos cursos e tantas veterinárias já fizeram curso comigo e elas aplicam isso na prática clínica convencional delas, elas sim continuam a fazer clínica e juntam a comunicação animal e às vezes elas próprias dizem, pois, mas tu é que foste a perseguida. Eu disse, ok, eu aceito, durante muito tempo não aceitei. Durante muito tempo revoltava-me, sabes? Porque foram processos assim um bocadinho difíceis. Ok, eram mesmo estruturas, eu não estou assim tão por dentro da história, portanto eram mesmo estruturas que estavam... Ainda há muito pouco tempo se finalizou mais um processo, ou seja, estavam constantemente a criar processos, estando eu já completamente fora da clínica, porque se eu estivesse a exercer era uma coisa, agora eu estava fora. Já tinhas deixado a veterinária, há 11 anos, caminho, no fundo mas continuava a perseguir. Era uma perseguição. É quase como se fossem assim umas... É o que eu estou a sentir. Os inquisidores velhas, totalmente. A não deixar que algo novo se vá abrindo, não é? Os homens que vieram, houve 2 homens, eu até falei isso no último podcast que eu dei, querida, e os dois homens que mais me perseguiram foram 2 grandes inquisidores de uma vida passada minha, mas que conseguiram aquilo que nesta vida já não é possível, que é matar-nos. E portanto o meu trabalho com eles era, e já está efetuado, já está feito, é perdoá-los e ter compaixão, compreender que eu também já fui cética, eu também já julguei quem acreditava, porque também achava que estava lá no alto da minha medicina, e agora percebo que nós não sabemos nada, nem com o maior doutoramento em medicina. Sabes, eu já aprendi isso com o meu avô, que era médico pediatra e era doutorado e tinha acabado a faculdade com 20 valores em Paris, sabes? Então todo ele era brilho, todo ele era inteligência, Exato. E ele próprio não deixava que o chamassem de doutor e ele dizia sempre que, filha, a medicina não é uma ciência exata. Tão lindo. Portanto, sabes, acho que já eram sementes aqui para me abrir. Exatamente. E foi muito bonito porque quando ele morreu deixou-me... tudo do consultório dele, que eu disse, isso é um disparate, então eu fui para a veterinária, eu não vou ser pediatra. E quando eu descubro literalmente também, descobri porque uma mãe me pediu para comunicar com o filho, eu disse, eu não sei fazer isso. Já comunicar com os animais é demais, com os bebês não. Então foi alguém que te pediu, não? É sempre assim, tomaste essa decisão. Nunca tomei decisões. Portanto, começaste com os animais e depois alguém te pediu para tentares aplicar comunicar isso com o filho. E quando isso te foi pedido, como é que tu... Foi, eu falo nisso no meu 4º livro, no Conversas com Bebés. Foi uma pena, não me lembrei de te pedir para trazeres, mas... Os livros, não há problema. Conversa com Bebés. Olha, sim, esse é o 4º, esse é o 4º. O 4º livro, Conversas com Bebés, é gratuito, portanto qualquer pessoa que vá ao meu site pode ler o meu Conversas com Bebés. E eu lá conto assim resumidamente esta história toda. E sim, na altura pensei que a senhora, pronto, estava desequilibrada, vamos estar a pedir isso, mas compreendia porque estava a sofrer e era o filho e nós pelos filhos fazemos tudo, e eu disse, eu vou fazer, mas isso é impossível, e depois não foi possível. E foi possível. E foi logo pouco depois de eu dar o meu salto de fé, não é? Portanto, primeiro tive que deixar a clínica, morrer para renascer, atravessar a primeira vez, não é? Portanto, aí abriste também às crianças, portanto, essa conversa, vamos dizer, de alma ou com o ser superior, não é? Também das crianças, não só... Sim, e depois,
Depois começou a vir a família toda. Era o pai, Claro. era a mãe, era tudo, o avó, vinha tudo. Claro. Quando dei conta, estava a fazer toda a gente. Porque no fundo faz sentido, não Tudo é? é Assim, alma, vendo... é um. Claro, Isso. claro. Marta, uau, isso é Isso. mesmo incrível. Isso. Ouve lá. Eu acho que eu contigo tinha que ter para aí 3 episódios e tínhamos de ficar aqui a falar horas, porque tenho já imensas curiosidades e imensas Sim. questões e é mesmo um tema super interessante. Mas eu quero agora levar isto aqui para o outro lado, que é Isso. uma parte que me interessa imenso, até porque identifiquei muito contigo e nós já tivemos aqui muitas conversas em off sobre isso, que é a fase em que tu estás agora. Tu és uma mulher que fez um percurso inacreditável e incrível, porque foste pioneira. E eu sei exatamente o que é que estou a dizer. Tu foste pioneira num país que tem uma mentalidade que não é propriamente o país mais aberto, há novidade e há diferença, não é? Portanto, há algum tradicionalismo em Portugal. Portanto, és mulher, não é? Que não é propriamente também uma coisa que facilite muito a vida quando se entra assim em temas destes. E foste trazer uma coisa que é bastante alternativa. Não é? É bastante alternativa. Portanto, foste sem dúvida uma mulher de muita coragem em assumir-te para tudo aquilo que fazes e que fazes há 12 anos, não é? Há 12 anos tu estás nesta área. Isso. Portanto, és super bem sucedida, és super bem reconhecida, tens livros escritos, tens imensa gente que deves ter ajudado, o que é maravilhoso. Mas agora chegas a esta fase da tua vida e estás a sentir que há aqui um novo reatravessar. Isso, É, não é? Isso. Olha, antes de te partilhar sobre o que me perguntas agora, sinto partilhar 2 coisas. O meu primeiro livro, Conversas com Animais, passado 3 meses, foi para o Brasil. Então eu também abri caminho no Brasil. O Brasil, em termos de comunicação animal, hoje em dia há imensos comunicadores. O Conversas com Animais chegou lá. Eu nem foi preciso eu ir lá propriamente muitas vezes, só lá fui dar um curso. E, aliás, fui 2 cursos, mas o outro foi muito pequenino e foi uma versão mais palestra. Mas quando fui ao Brasil, o meu livro já se tinha, no fundo, divulgado por todos os centros de animais e locais. E como também é uma mentalidade muito mais aberta. São muito mais abertos, São não é? muito espiritualmente nada a ver. E então a Inquisição lá não foi tão forte como em Portugal. Claro, não, de facto o Brasil tem muito mais nada abertura à espiritualidade, sim, não é? Até pela própria cultura Isso. de acolher, não é? Tudo, meu amor. Depois o Conversas com Animais passa para a língua espanhola e depois inglesa. Portanto há todo um caminho, sabes? Então, não sabia disso. Por todo lado. O que é que acontece aqui que te queria contar, que eu acho que é importante falarmos aqui da nossa parte emocional quando atravessamos. Eu era uma médica veterinária bem-sucedida materialmente e não só, porque realmente tinha bastante sucesso profissional. E lembro-me que quando eu decido, eu chorava imenso, eu chorava todos os dias, porque eu não podia compactuar com as eutanásias. Os animais diziam-me, também já é público, está nos meus podcasts, mas eu não conseguia compactuar com animais a dizer-me não me eutanasies, basta mudar isto lá em casa e eu melhoro. E eu tinha que eutanasiar porque estava dentro de um sistema. E aquilo ia-me despedaçando o coração, não é? Porque eutanasiar já é difícil, é muito desafiante. Acho que nenhum veterinário consegue olhar para isto com leveza, mas com essa informação a chegar, pronto. Mas foi o suficiente que seria para eu dar o salto. E lembro-me que no dia em que eu me despedi e que saí, e no fundo acabei por deixar ir, não é? E atravessei. Eu lembro-me, os meus pais viraram-se para mim, tinha 27 aninhos, e eu disse-lhes, estava muito assustada, e o meu pai disse-me, filha, enquanto nós formos vivos vais ter sempre que comer. Mas também não há problema, porque tu, enquanto veterinária, sempre ganhaste muito bem e eras poupadinha, dizia o meu pai. Portanto, também tens aí agora um pé de meia para te orientar, para seguires aquilo que a gente também não sabe o que é que tu vais fazer, mas pronto, não te queremos ver a chorar todos os dias. Sim, exato. Estavas assustada, no fundo, não é? Muito assustada, meu amor. Porque eu quando saí, eu não tinha plano B, sabes? Eu quando saí, eu fiz literalmente um salto de fé para o vazio. Eu não tinha plano B nenhum. Eu não sabia sequer que eu ia me tornar comunicadora. Só sabia que já não dava para aguentar aquela estrutura. E então, quando eu faço esse movimento, querida, eu lembro-me que os meus pais voltam as costas, Rita, e eu caio de joelhos, sabes, a chorar. É uma imagem muito forte que eu tenho. E olhei, assim, lembro-me de olhar assim, estava a passar uma ave e eu só pensei, deem-me formas de sobreviver, eu não quero morrer à fome. Uau, foi mesmo um pensamento que te veio. Fortíssimo. Sabes, assim, eu nunca passei por dificuldades, como te digo, em medicina veterinária eu era uma pessoa extremamente próspera, eu era cirurgiã em imensas clínicas, mas eu ia largar tudo, não é? E portanto eu ia deixar de ter qualquer tipo de forma de sustento. Eu desconhecido total, não é? Zero. Total.
Eu hoje em dia ajudo muitas pessoas que também querem fazer atravessares, não é, na vida deles, só que muitas vezes eles dizem, Marta, mas agora tenho 3 filhos, agora tenho, não é? É verdade, na altura não tinha filhos a meu cargo. Exato. Mas para uma capricorniana como eu sou, eu era muito responsável e certinha e nunca quis agora dizer assim, olha, agora vou novamente pôr-me a cargo dos meus pais, a pedir-lhes dinheiro, isso não me faz sentido, portanto eu tenho que avançar, não é? E queria-te contar isso porque às vezes emocionalmente estas mortes podem ser muito, não é? Sim, assim mesmo, são normalmente muito complexas. Gostava até que e tu portanto me contasses. avançaste assim nesse momento. Avancei. Eu agora estou a sentir até, antes de ir para o reatravessar, consegues-nos partilhar também como é que foi emocionalmente o teu atravessar para te tornares... O meu atravessar... o meu atravessar, olha, foi muito engraçado, foi mais fácil que o teu, porque eu até digo às vezes a brincar que a coisa me aconteceu, sabes? Me aconteceu. Então se calhar para mim está a ser até um bocadinho mais desafiante o segundo reatravessar, que já vamos falar, do que o primeiro, porque eu também era nova ainda. E portanto não tinha filhos, enfim, estava num início de vida que não tinha ainda encargos ou alguém a meu cargo, ou não tinha muitas despesas, portanto nessa parte material foi relativamente mais fácil. E eu estava com um desgaste muito grande da publicidade, eu estava muito desgastada, portanto tinha tido assim as minhas 2 últimas experiências tinham sido já ao ponto de eu já estar a somatizar. Ou seja, eu já estava a começar a sentir no corpo sinais de que aquilo já era demais para mim. Então é tudo muito intenso, é um mundo de energias muito intensas e eu, na altura, não sabia, agora sei, não é? Agora já sei muito mais de mim do que sabia há 20 anos, felizmente. Mas eu sou muito sensível. Não pareço, mas sou muito sensível. E absorvo muito. E, portanto, agora é muito claro para mim que, claro que eu somatizava, e claro que eu tinha tudo e mais alguma coisa, porque eu absorvo as energias dos sítios com muita facilidade. E os ambientes publicitários são fortes, não é? São intensos, são pesados, e nem vou explorar muito o porquê de tanta coisa. Portanto, eu já estava muito cansada. Quando o yoga surge, que surge muito por acaso, eu praticava, comecei-me a sentir bem, entrei no curso sem qualquer pretensão de ser professora, mas tudo me foi dado, sabes? Foi um processo muito leve e muito fácil. Vamos experimentar dar umas aulas a uns amigos. Olha, correu tão bem. E de repente surge um convite, e depois surge outro, e depois surge outro. Então eu às vezes até digo assim a brincar, o yoga aconteceu-me, eu não fiz nada. Sabes, Marta? Porque foi uma área que eu estava da publicidade a correr cada vez pior, as agências a fecharem, eu a ter más experiências e a área do yoga só florescia. Mais um convite, mais alunos. E, portanto, para mim foi relativamente fácil de fazer a passagem. Obviamente que tenho aqui um período em que tive que ter outro emprego intermédio, tive que trabalhar em telemarketing, pronto, para poder, enquanto o yoga ainda não me dava esse sustento, tive que, de facto, fazer coisas que gostava menos para poder ter esse sustento, até me dedicar a tempo inteiro. Mas foi assim, um processo com alguma confiança. Sabes porquê? Porque eu sabia para que é que estava a mudar. Nessa altura, portanto, nesse meu primeiro reatravessar, eu via uma luz, eu sabia claramente, ok, eu não quero isto, mas eu quero aquilo. Sabes? Eu quero aquilo. Que não é bem não foi bem o teu caso, ou seja, tu estavas mais a dar um passo para algo que ainda não era totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. Sim. Portanto, eu identifico-me mais com a tua história, agora nesta fase em que eu estou, que já é, ok, eu não sei bem para onde é que vou. Isso, sabes? Meu amor, isso. Agora o eco é por isso que nos encontramos agora para falar sobre isso. Exatamente. É mesmo isso. E como é que foi agora este teu segundo, não é? Este teu segundo reatravessar? Como é que tu sentes, ou quando é que tu sentes que há mais qualquer coisa? Ou que fala-me um bocadinho disso, que esta parte aqui nós estamos aqui muito para partilhar. Este nosso reatravessar é realmente... Se pensarmos isto até de uma forma pragmática, sabes? Se olharmos para isto sem o nosso envolvimento emocional e nos tirarmos aqui, desidentificarmos da equação, não é? Fora a Rita e fora a Marta, é sem dúvida um processo natural. Eu acho que tendo nós já tantos anos e abrindo caminho, e tu tens 15 anos de professora de yoga, não é? Eu estando uma vida inteira também já, que é assim, pelo menos a minha vida de adulta, não é tão conectada com... A minha vida era consultas, dar workshops, dar cursos, e
E, portanto, agora é só, de alguma forma, também... É uma consequência natural, só que o que é que acontece? Qualquer mudança, especialmente quando nós temos um passado que foi fértil, que foi bonito, que trouxe felicidade a muitos seres, que é o nosso caso, não é? E que tu conheces já tão... Acaba por ser também uma zona de conforto, não é? Tu sabes que és ótima a dar aulas de yoga. Eu sei, eu também sei o reconhecimento que eu tive e a mudança que eu fiz através das minhas consultas, não é? Então, quando nós começamos a pensar em fazer outra mudança, mesmo que ainda seja dentro da mesma área de dedicação, que o nosso coração está lá, naturalmente vem aquele receio, não é? Então, mas... é aqui, e era sobre isso que estávamos a falar em off, antes não de é? começar, exatamente. O que estávamos a falar em off é, cada vez que alguém te diz, não é? Eu quero ouvir-te em primeira voz, que é que a tua aula é maravilhosa, não é? Isso faz-te tremer um pouco as estruturas da mudança, tal como eu, quando eu recebo um mail a dizer, eu fiz consulta contigo agora, não é? E o quanto esta consulta me ajudou a perceber tudo da minha vida e agora tudo fez sentido. E eu começo, lá está, vem o apego, não vale a pena chamarmos isto outra coisa. Vem o apego, porque é onde temos o reconhecimento, é o que construímos com tanto amor e dedicação, não é? E tanta devoção durante estes anos todos, mais do que uma década às duas. E de repente, ok, eu agora vou possivelmente largar isto de novo, não é? Sendo que não é uma metamorfose tão drástica. Claro, mas vou começar a pensar. E no meu caso... realmente tem sido um chamamento, desde que escrevi o meu 5º livro, O Dom da Inocência, tem havido um chamamento muito mais para estar no ensino. Estar como, porque eu ensinar já ensino há 7 anos, eu já faço cursos, mas assim de uma forma muito transparente, meu amor. Eu já dei cursos ao longo desta temporada toda. Cursos, no fundo, do quê? Daquilo que eu faço, não é? Cursos de comunicação animal. Comunicação animal, também da própria intuição humana, mais a comunicar com bebés, enfim, já fiz várias formações de muito género. E então, mas olho para trás e penso assim, ainda não sinto que dei aquela formação para possibilitar, porque nunca nenhuma delas teve a duração que eu acho que é necessária para cada pessoa ganhar a estrutura, não é? Eu tive muitas pessoas a quem dei curso de 2 dias de comunicação animal e que se emanciparam e começaram a dar consultas de comunicação animal, não é? Cada um é livre de fazer as suas escolhas. Eu sinto, no profundo de mim, que é preciso mais estrutura. Exato. Especialmente quando as pessoas estão a aprender este caminho, que é o caso. Ou a pessoa nasce assim, não é? E então, pronto, é este o caminho. Claro, e só tem que afinar. Exatamente, e a própria experiência lhe traz. Ou então, realmente, a maior parte das pessoas que têm vindo até a mim tem sido sempre numa dinâmica de interesse muito grande pela área e, obviamente, tem um desejo intuitivo e tem lá realmente alguma aptidão intuitiva, mas... sinceramente não sinto que seja concurso de 2 dias. Claro, um formato de workshop, não é? Exatamente, querida, que uma pessoa se torna uma profissional de comunicação, não é? E, portanto, e consegue dar... Porque a espiritualidade tem este assunto, e nós já falamos disto também em off, que é... nós devíamos ter gravado as nossas conversas de off, que estão espetaculares. Exatamente, mas podemos repeti-las, não é? Para transmitir a todos os que nos ouvem, que é... pode haver tanta subjetividade e a mente e a fantasia da mente e as historinhas podem ser tantas e múltiplas. Exato. Que realmente, se a pessoa não tiver uma certa estrutura, um certo background também a nível de conhecimento e direção, eu, por exemplo, aprecio honestamente que antigamente questionava-me, então, mas porquê é que eu comecei como médica? Hoje em dia honro bastante essa parte da minha vida, porque eu sinto que essa estrutura mental me permitiu que eu unisse todo o meu misticismo e fizesse o trabalho que faço. Estruturado. Isso, meu amor. Perfeito, percebo-te perfeitamente. Sabes? E aqui sem qualquer tipo de arrogância, totalmente humilde. Eu sinto que é preciso todo um background, eu tirei medicina veterinária, não é? E o curso foram 5 anos e depois mais 1 ano de estágio. Portanto, não foi num fim de semana que eu tirei medicina veterinária. Com certeza, claro. Não é? Obviamente que é algo que é muito intuitivo, a intuição é algo natural nas pessoas,
mas continuo a sentir que ao longo destes 7 anos que facilito cursos, não tem havido uma estrutura para formar comunicadores da alma, vamos chamar assim, quer humanos, quer animais, quer com bebés, daqueles que eu digo assim, na minha ausência eu estou completamente entregue a esta pessoa, eu dirijo esta pessoa porque esta pessoa tem aqui uma base de sustentação, sim, sabes? Sim. Totalmente. Sim. E como te digo, eu acredito nas pessoas, acredito no potencial que elas têm. Portanto, tal como estávamos a falar em off, tu sempre fizeste formações de 1 ano. Eu não tive essa sabedoria. Sim. Eu agora até me está aqui a vir a palavra, tu estás-me a falar, está-me a vir de facto a palavra formação que tu agora falaste, porque é diferente. Isso. Uma formação, uma mentoria, uma formação. Exatamente. É. Porque, e como tu dizes, eu nunca dei formação, estavas-me tu a contar, eu nunca dei formações de menos de 1 ano. Sim. Isso fez-me todo, hoje, na altura se calhar não percebia assim, está tudo certo, mas hoje vejo as coisas desta forma, porque se queremos criar aqui algo com estrutura também e que possa realmente beneficiar cada vez mais seres, é preciso isso. É preciso o acompanhamento, não é? É preciso. Era isso que até estávamos aqui a conversar um bocadinho antes de começar, que era, e que eu sinto muito, não é? Que esta coisa da formação, que agora eu dou já há uns anos a parceria com a Joana, nós sentimos que 1 ano era o mínimo, não é? E na verdade, porque esta tradição do yoga, ela também vem, sabes, e também tem muito a ver com essa base do yoga e da origem do yoga, não é? Na Índia, que é uma tradição muito de professor-aluno. Então nós agora temos, as coisas estão muito modernizadas, não é? Agora há o Teacher Training 200 horas, o curso intensivo de yoga, pronto, agora também há tudo e um par de botas, como tu sabes, até melhor que eu, não é? Desta espiritualidade às vezes um bocadinho rápida demais. Isso. Mas esta tradição do yoga, ela é muito baseada nesta proximidade entre professor, discípulo-professor, não é? Discípulo-guru, onde realmente o aluno ou o discípulo, ele passava muito tempo com o seu professor. Isso. Muito tempo. Isso. Não é? E o professor, ou o guru, ou o mestre, ele conduzia a pessoa, cada um individualmente. Isso. Cada um, porque todos somos realmente seres humanos diferentes. E, portanto, nós sentimos muito que realmente era o mínimo dos mínimos, porque se calhar por nossa vontade até tínhamos feito mais tempo, mas de facto nós também temos que nos adaptar aos tempos que estamos, que já não são os tempos de há 1000 anos atrás na Índia, não é? Estamos no Ocidente, estamos, não é, em 2022 e tem que haver uma certa adaptação nossa. Mas há determinados valores que eu pelo menos sinto que não quero largar, sabes? Porque isso torna o meu trabalho profissional e verdadeiro e de algum modo até... sabes, fiel à tradição que é o yoga. E, portanto, o que é que nós temos sentido? Isto tem muito a ver com o que tu estás a referir, Marta, este acompanhamento dos alunos ao longo da formação, as dúvidas que vão surgindo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Estão ali as professoras para ajudar nessa fase em que as dúvidas começam realmente a surgir. E de certeza absoluta, não é? Que tu dando um curso de uma dimensão maior, certamente que vais poder acompanhar muito mais essas dúvidas que as pessoas vão tendo, não é? Isso. E tens esse plano, então já tens esse plano. Já tenho esse plano. Já tens esse plano. Mas tal como nós falámos, não é? As duas. É muito engraçado porque eu mudei o formato das minhas consultas. Eu durante estes anos todos, as minhas consultas eram presenciais ou em Zoom, não é? E eu agora mudei o meu formato. É um formato que um amigo meu... partilhou mal quando eu fiz a mudança, disse uma coisa muito engraçada. Tu literalmente agora queres assumir o papel só de oráculo e não de psicóloga. E eu disse, deixa-me pensar sobre isso, até me faz algum sentido. Okay. Ou seja, porque realmente eu juntava as duas coisas, porque também tinha tirado psicoterapia transpessoal e, portanto, eu também nas minhas consultas fazia isso, não é? A palavra oráculo também é uma palavra tal como dom que eu fico sempre um pouco, oráculo, ok. Ele disse, sim, Marta, tu és um oráculo. Ele gosta muito de me chamar assim, tudo bem, é o conceito dele. Mas oráculo na perspectiva de eu posso dar as indicações, não é? As orientações, os guidelines para a pessoa, não é? Mas de alguma forma, e isto aqui é possivelmente a primeira vez que eu vou falar num podcast e para muitos egos poderá ser duro o que eu vou falar. Vamos a isso. Vamos a isso. Sabes que o que eu acho que me começou também a cansar um pouco foi que, e é preciso ter aqui um foco muito grande quando damos consultas, eu dou voz à alma, não é? Aquela parte que é o divino em nós. E tento de alguma forma, e todo o meu trabalho é para minimizar ao máximo as estratégias do ego.
na nossa mente. E eu compreendo que, obviamente, que uma pessoa que esteja em sofrimento, porque eu também já passei por N situações, precisamos, obviamente, de alguém que nos dê um colo para quando necessitamos de carpir e que sustente, de alguma forma, ali a estrutura para a nossa mudança. A questão é que eu comecei a perceber que há um padrão que o ego depois começa a se sentir muito confortável na sua vitimização crónica, não é? Que é, ok, tipo, eu vou ali ao psicólogo, vou ali ao psicoterapeuta, vou ali a alguém, pode ser um tarólogo, pode ser o que quer que seja, um astrólogo, e vou aqui deitar cá para fora todas as minhas dores emocionais e eu nem ouço. E houve há pouco tempo alguém que me disse que as consultas são 80% falar, em que eu preciso deitar cá para fora o que me incomoda, e 20% ouvir. E eu disse, pois, mas a alma está no ouvir. E eu não posso compactuar muito mais tempo com este sistema, pelo menos na fase em que eu já estou. E criei um formato de consultas que eu sei que não agrada a todos, que é um formato de consulta que é por áudio, que também, por um lado, ficas livre de tempo e espaço. O meu acesso, imagina, tu querias marcar uma consulta comigo, tu entras no meu site, deixas as tuas questões, escreves tudo, fazes um resumo, escreves tudo. Quer seja com animais, quer seja com crianças, pessoas com... Exatamente. Deixas as minhas questões. Metes as tuas questões fazendo um resumo, escreves. Ou seja, no fundo, em vez de estares a fazer frontalmente comigo, não é? Estás ali frontal comigo a falar sobre as tuas questões, escreves, faz no fundo um pouco de journaling, estás ali a escrever para a Marta, estás-me a escrever uma carta, como eu digo, as cartas de amor. Depois deixas as tuas questões e aguardas, e em pouco tempo eu envio-te um áudio com tudo isso. São áudios longos, chegam a ter 1 hora, portanto também não são assim tão diferentes de uma consulta. Isso permite-te integrar, ter tempo, permite-te que o efeito ao nível da mente e da cura da mente, que é isso que realmente me interessa, é muito maior. Só que, claro, as pessoas acham que, como é óbvio, uma grande parte de pessoas, que não, e se não vires as pessoas, já é estranho comunicar com os animais, se não vires o animal, não é? Houve um primeiro salto, isto tudo em atravessar. Primeiro salto era os animais, ok, deixei a veterinária. Depois comecei a fazer consultas de comunicação com os animais presenciais. Muito estranho, mas depois passei para o Skype, não é? Que agora é Zoom. Não vendo o animal diretamente à sua frente, você consegue comunicar, então também um bloqueio. E agora digo, não, por áudio dá. E então, tu no fundo conectas-te com o animal ou com a pessoa. Eu digo o nome e vejo o que eu quiser. A partir do momento em que eu tenho autorização, eu vejo o que eu quiser. Lindo, o que eu quiser. E todas as perguntas que estão ali. Obviamente que eu tenho o off desligado em muitos momentos da minha vida, porque eu tenho uma coisa que se chama ética e não ando a besbilhotar a vida de ninguém. Exatamente. Não é? Mas efetivamente é uma aptidão que me permite entrar na mente da pessoa e ver o que for necessário. E se a pessoa descreve, dando-me é porque quer ter essa resposta. Precisa dessa ajuda. Exatamente. Isso é tão interessante o que tu estás a dizer. Está-me aqui a fazer muito sentido. Não estranhaste o áudio? Não estranhei. Quando tu me falaste disso a primeira vez, não pensei muito sobre o assunto, até porque sabia que vinha falar contigo aqui. Sim. Mas agora que tu explicaste, eu percebi perfeitamente o que é que tu estás a dizer, porque me consegui colocar na ótica, quer da pessoa que frequenta, e frequenta há muitos anos e gosto muito, o astrólogo, o terapeuta, quer na ótica da professora que tem um grupo à frente. E agora fez muito sentido quando tu disseste, muitas vezes as pessoas querem ouvir-se a si mesmas. Tal e qual. Eu sei que isso também é terapêutico. Isso também é terapêutico. Aliás, a psicologia baseia-se nisso, não é? Claro, As consultas de psicologia convencional baseiam-se muito nisso, não é? E até, não dão respostas. E até, por exemplo, o coaching pode ser interessante, não é? De levar a pessoa a ter... Isso. Mas... é quando é conduzido. Se não é conduzido, se é em roda livre, às vezes é só a pessoa a fazer as suas partilhas, a querer falar disto, a querer falar daquilo. E o que é que isso leva? Isto só percebi agora quando tu falaste. O que é que leva? Leva a que haja muito menos espaço em mim para ouvir o que é que o outro tem para me dizer. Portanto, nós, a maior parte das vezes, vamos a uma consulta de astrologia, vou dizer astrologia porque é o que me é mais familiar, não é? A gente sai de lá a lembrar-se de 10%. Isso. 20%, não é? Isso. Ou de 20% na melhor das hipóteses. Isso. E se calhar é por isso, é porque nós também estamos aqui muito no nosso ego, no bom sentido, não é que eu tenha este sentido pejorativo do ego, mas de nos ouvirmos, de falarmos, de quase de querermos, às vezes até sem consciência, querer conduzir a conversa para algum lugar. Isso. Que giro. Então este formato áudio permite-te sabes que ir direto. Na América há imensas comunicadoras animais, porque a Penélope formou muitas pessoas lá, não é? Que
só trabalham por áudio. Portanto, nós aqui em Portugal é que também é novo o áudio. Depois comecei-me a rir, bem, ao menos é pioneirismo em tudo, Podes não crer. é? Sim. E então, e claro, é sempre a partir pedra, como eu costumo brincar. Tão giro. E está tudo bem. E por um lado eu também explico às pessoas, porque isso é palpável. Eu cheguei a ter um ano de lista de espera e foi uma altura muito desafiante para mim também, porque, querida, quando alguém vem ter comigo, diz-me, o meu filho tem um diagnóstico, imagina, tem um diagnóstico de leucemia, tem 1 mês de vida, eu não consigo dizer que aquela pessoa vai ter que esperar 1 ano, porque aquele bebê daqui por 1 ano já não vai estar cá. Claro. Então o que é que eu fazia? Eu, sabendo que eu só posso atender um número muito limitado de pessoas por dia, porque é muito exigente este trabalho. Para ti, claro. Muito exigente, meu amor. Eu acabava por ir pondo e sobrecarregando-me ao infinito, até que tive um burnout. Foi. E estive muito mal. Não sabia era a dessa única forma também de eu aprender. Claro, porque também não sabias, não é? E lá está, e também não tiveste, se calhar, esse mentor, essa pessoa a acompanhar-te, porque não havia. Exatamente. Portanto, até é isso que agora estou a pensar, isso. que tu podes fazer por outros. Isso. Quando deres, não é? Isso. Um curso, uma formação, sabes? Uma mentoria que possa acompanhar as pessoas. Na verdade, aquilo que nós não tivemos. Tudo não é? aquilo, exatamente, porque a nossa sabedoria, a nossa experiência, muitas vezes com muito sangue, suor e lágrimas, como se diz, não é? Pode servir e não tem que passar por aquilo que nós passamos, porque não tivemos ninguém à frente a ensinar-nos, não é? E a guiar-nos. Então eu gosto também muito de estar nesse papel. Tenho um lado muito caranguejo, como tu sabes, não é? E peixinho, e então sou super maternal e esse colo faz-me todo sentido de guiar, porque nós estamos cá em interdependência, precisamos todos uns dos outros. Exatamente. Não é, querida? E se realmente alguém tem também uma aptidão, ela tem que vir para o mundo, e eu agora costumo dizer, agora vou-me tornar uma caçadora de talentos. Claro. Sabes, é mesmo isso, que eu sinto muito isso, que vou tentar também ver se as pessoas depois também ganham essa confiança e com essa estrutura, com essa sustentação, com esse apoio e com toda a sabedoria que eu fui adquirindo ao longo de tanto tempo, consigo fazer isso, que no fundo também é aquilo que tu também queres fazer. Claro, e estamos mesmo giro, estamos mesmo numa fase idêntica que eu acho que é uma fase muito natural da progressão, vamos dizer, de carreira ou de profissão, ou da progressão de uma aprendizagem, que é, tu chegas a um ponto em que faz sentido que tu queiras ensinar outras pessoas a fazerem isso, como se fosse um modo também de deixares o teu legado. Isso. Não é? Deixando o teu legado. Isso. E passares para, agora estou a ouvir a imagem mesmo astrológica do Capricórnio, que aliás é o teu signo, não é? Isso. Que é um signo da mestria. Isso. E lá estávamos a falar, estás a ver, que nós temos que ir para o nosso sol, não é? Para o nosso ser. E de facto começarmos a encarar que esta fase de vida, e que corresponde também normalmente àquela chegada à meia-idade e aos 40 e tudo isso, que é realmente uma altura em nós começarmos a deixar legado para aqueles que vêm por trás. Foi um bocadinho o que me aconteceu, no sentido em que, ok, então eu já estou a formar pessoas, se calhar é a minha altura de também começar a sair um bocadinho da área e dar espaço a estas pessoas para que tenham este espaço de dar aulas e de ser elas a ensinar, e eu poder dedicar-me mais a esta arte de ensinar outros a fazerem aquilo que eu faço, não é? Já não dás aulas? Eu já não estou a dar aulas. Ai, tu já deste esse salto. Eu ainda não. Eu já dei o salto, dei o salto, já faz agora. Portanto, foi o ano passado. Sim. Eu comecei a sentir, e no episódio passado eu nem falei muito disto porque queria falar agora contigo. Eu comecei a sentir que me faltava qualquer coisa, que comecei a sentir uma certa desmotivação com isto de dar aulas, que também pode ser intenso. Para já foi muito tempo, não é? Foram 15 anos a dar aulas, muitos sítios diferentes. Eu nunca quis ter um estúdio, eu nunca quis ter um espaço. Acho que isto é a minha parte aquariana, de liberdade. E então eu sempre dei aulas em vários sítios. Isto gerou-me durante muito tempo muito cansaço. Vou daqui para ali, horários diferentes. Comecei a reduzir os horários e dei por mim a continuar a sentir o mesmo cansaço. Depois tinha muita gente, não é? Comecei a perceber que estava a aqui, validar-te que tu eras ótima professora de yoga. E depois acontece aquela coisa giríssima que é quando a gente decide, e eu tal decidi, e foi mesmo uma questão de eu tenho que ser honesta, não é? Isso. E sabes, e porquê é que isto pode ser interessante aqui também falar, Marta? Como é que eu percebi que realmente eu tinha que fazer uma paragem nas aulas? Que eu até assumi que, eu não sei se é uma paragem para sempre, eu não sei se é uma paragem de um tempo, não sei, mas eu soube que tinha que parar. Porque eu comecei a perceber a diferença que havia para mim no dia que eu ia dar aulas e no dia que eu ia dar a formação, ou que eu, por exemplo, vinha gravar o podcast. Que é o dia que eu venho gravar o podcast, há uma joy, uma bliss, uma alegria, uma energia, tal como eu comecei a sentir quando estava a dar formação, quando estava a ensinar.
esta alegria de ensinar, não é? De uma forma mais profunda, e que eu já não estava a sentir nos dias das aulas. E isso foi muito claro. Eu pensei, não, eu tenho que ser honesta comigo mesma, até porque eu já atravessei uma vez, não é? Eu já fiz eu já passei por isto. Então eu tenho que ser honesta comigo e com os meus alunos. Mas demorou muito tempo até eu ter a coragem de olhar para isto de frente e depois também de passar por aquilo que nós falámos, que foi, e agora? É isto que tu sabes fazer, é isto que tu... É aqui que te reconhecem. Não é? Toda a tua carreira, Rita Cachaço, foi reconhecida por este trabalho. Por este trabalho, não é? Eu também estou muito sénior nesta área, não é? Comecei, havia muito menos gente a dar aulas, portanto estou há muitos anos nisto. Isto é a minha zona de conforto. Isso. É a minha zona de conforto, é a minha zona de financeira, de onde veio o retorno. Então o que é que vai ser agora? É a formação, mas não é só a formação, não é? Então o que é que vai ser? Então, sabes, tem sido um reatravessar um bocadinho menos claro do que foi o meu primeiro reatravessar. Mas também aconteceu uma coisa gira, que foi no momento em que eu decidi, escrevi uma carta aos meus alunos e há pessoas que estavam comigo há mais de 10 anos, e portanto foi muito difícil para mim dar este passo, porque senti muita ligação, senti muito que quase como se estivesse a abandonar as pessoas, exigiu-me um trabalho muito, sabes, muito desapego, muito de perceber o meu papel, porque senti muito, e alguns dos meus alunos estão a ouvir e talvez eles nem saibam o quão difícil me foi fazer isso, até me estou aqui a emocionar. E algumas pessoas foi muito engraçado porque me responderam a essa carta, que foi uma carta muito aberta, de coração aberto, em que eu disse, eu vou ter que parar, eu não sei exatamente o que é que vai ser, não sei se vai ser uma pausa, se vai ser um ponto final, mas eu vou ter que parar para sentir o que é que vem a seguir. E muitos me responderam, eu já tinha percebido que algo ia acontecer. Outros responderam, tenho tanta pena, mas eu compreendo. E outros fizeram aquela chantagem, não, as tuas aulas é que é, sabes? Então eu tive que lidar com estas respostas todas e tudo fez parte do processo. Não te vou dizer que foi fácil, não foi fácil. E olha, mas foi um momento em que, e isto é interessante salientar para quem está em processos de atravessar ou de reatravessar, às vezes é mais difícil aquele processo antes, até ao dia em que a gente, bora lá, vou enviar a carta. Seja a carta de despedimento, seja a carta para os alunos, seja, sabes, nós verbalizarmos. Aqueles tempos antes é que é aqui nós no fundo já tomámos a decisão, mas ainda não conseguimos pô-la cá fora. E no momento em que pomos, está entregue. Universo, faz o que quiseres, que eu agora estou nas tuas mãos. É isso, meu amor. Sentes isso? Totalmente. Transpondo isto aqui para a minha história, ou seja, para aquilo que estou a fazer, eu ainda não fiz essa clivagem, esse corte como tu fizeste, não é? Tu tiveste essa coragem também de dizer assim, acabou agora durante tempo indeterminado, foi um pouco isso que tu transmitiste, não é? Durante tempo indeterminado eu não vou voltar a dar aulas de yoga. E deixa ver o que é que o vazio me traz, não é? No fundo exatamente, é isso também. Isto agora até acho que soa aqui mais a este salto de fé que eu tive o primeiro, sabes? A ir para o vazio. Eu identifico mais contigo nesse primeiro salto. Tal e qual, meu amor, sim. E no meu caso, eu ainda facilito consultas e vou facilitar até sentir que é momento de parar também. Sendo que, como te digo, acho que quando estava a dar o exemplo das consultas e do formato de consultas, há pessoas e há questões, não é? E há situações emocionais que há pessoas que precisam mesmo de um terapeuta que esteja presente fisicamente via Zoom com eles, e portanto isso não é de todo algo que eu vou inibir ou dizer ou bloquear ou dizer não é. Aliás, possivelmente formando comunicadores da alma, formarei pessoas exatamente para se disponibilizarem para esse formato, porque foi por aí que eu também comecei, e é isso que nos dá também o total suporte, dando suporte ao outro, porque ainda há muito essa necessidade da presença, não é? Porque, é um vazio total, como é que ela vê se eu não estou aqui à frente? Pois, claro. Não é? Portanto, é preciso ter aqui um open mind muito grande. Mas continuas a ter muita gente que recorre Continuo, a esse modelo, meu amor. não é? O que aconteceu realmente é que, e esse era o meu objetivo, é que, ao contrário da maior parte das pessoas, eu costumo dizer que ando sempre um bocadinho ao oposto, não é? Eu deixei que era o que eu queria deixar de ter listas de espera de um ano. Eu não vivia feliz com listas de espera de um ano. Até porque deve dar um certo stress, não é? Meu amor, não sei explicar isto. Eu não sei explicar isto. Eu lembro-me de falar com uma médium americana que só comunica com pessoas que já partiram. Eu também comunico com pessoas que já partiram, também consigo fazer isso. E ela tinha uma lista de espera de 4 anos. Uau! Porque ela também tinha um programa de televisão e ela tinha e eu só lhe disse,
como é que consegues? Ela deu uma resposta que eu não vou dizer quem ela é, portanto, porque a resposta é assim muito crua. Então. Ela deu uma resposta do género: de qualquer forma, as pessoas estão mortas, não é? Portanto, tanto faz. Muito prática. É muito prática e é um facto. Sim. Eu disse: pois, mas eu não trabalho com pessoas, só com pessoas que morreram. Sim. Muitas vezes estão no limbo para fazer a passagem e querem o meu acompanhamento. Portanto, e ela: sim, mas no meu caso, como já morreram, tanto faz ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu: ok. E é verdade, não é? Foi bom até ouvir Exato. esta leveza Exato. toda, não é? E desatou-se a rir. Exato. E eu disse: ok, pronto, está bem, está tudo certo, não é? E para ela estava tudo bem, não é? E há pessoas também, não há mais pessoas dentro da área que têm, psicólogos inclusive, que têm estas listas de espera. Eu nunca me senti confortável com isto. Claro, porque, como te digo, eu recebia muitos pedidos. As pessoas, quando vêm ter comigo, estão no limite. Com certeza. Rita, nunca foi... Marta nunca foi a opção primeira para ninguém, a não ser que já tenham ido à Marta antes. Exato. Entendes? Sim. Quando já conhecem a Marta, depois vão à Marta. Claro. Isso sim. Claro. Mas a Marta nunca é a primeira opção. Claro, para a grande maioria, claro, pessoas que já estão em situação muito limite. Nunca, claro. Já correram tudo. Sim, e deve ser difícil imagino, não é? E aí depois já tem, imagina, o animal já tem 15 dias, não é? Claro. De tempo de vida, já está numa situação completamente debilitada e querem para ontem. Claro. E dar resposta a isto sozinha. Claro. Eu nunca vivi bem com este... As pessoas que sempre procuraram imenso. Eu cheguei inclusive a fugir de alguns podcasts, sabes? Acabei por não... Eu fui convidada para fazer um programa na Globo. Uau! Sim, logo quando saiu o Conversas com Animais. E na altura houve 2 grandes motivos porque eu disse que não. O primeiro foi porque eles queriam que eu fizesse comunicações em direto. E eu expliquei-lhes que é demasiado, querida, é demasiado, porque eu vou entrar em pormenores muito profundos da tua vida pessoal e tu seres filmada para milhões de brasileiros, não é? E depois haver ali um escrutínio da tua vida. É muito complexo. Sim, eu já tive questões em comunicações com animais, não é? Questões super desafiantes que os animais me partilham da vida das pessoas e que é preciso todo um jogo de cintura em mim e amorosidade que acho que tenho, mas que realmente preciso ainda duplicar isso para conseguir chegar lá e dizer e aquilo ser realmente um ponto de transformação. Quanto então, mais em direto, meu amor, não é? E eu neguei e eu disse-lhes: não, eu posso falar sobre comunicação. Não vou fazer comunicações em direto, é uma exposição desnecessária às pessoas. Se vocês quiserem provar se eu sou fake ou se eu sou verdadeira, podem fazer testes numa sala. Exato. Não tenho problema nenhum em verem isso, mas não, eles disseram: não, nós queremos é show off. Pois, claro, também obviamente, televisão, Globo, né? Sim, da Globo, claro. Não ficando a aceitar. E outra situação era isso, colocaram-me isso. Estamos a falar do Brasil, estamos a falar de quê? 200 milhões de habitantes? Meu amor, que seria eu? Imagina com uma lista de espera de tipo 500 anos mesmo que 100 milhões de pessoas que assistissem se tornassem meus haters, não é? E achassem que eu era uma fake. Sim, ias ter também 500 havia 100 milhões, imaginem, com boa certeza. Hipótese. Meu amor, como é que eu dava vazão se eu só conseguia dar 1 a 2 consultas por dia? Isso é um fator de stress gigante. E de repente eu comecei a dizer: eu não sei gerir isto, eu sou só uma, e depois eu não consigo passar isto a ninguém, eu não tenho uma equipe, eu não... Pois. Ai... Claro, sim, eu estou a vir, até estou a sentir perfeitamente. Mas o facto de vires a ter uma equipa de pessoas formada por ti vai-te permitir ter, não é? Essa sustentação, não é? E até essas pessoas quase terem como um estágio, não é? De poderes passar pessoas da tua confiança que tu recomendas porque foste tu que as formaste. É isso que eu estou a sentir agora com o yoga, não é? Que me fazem muitos convites e eu... Ok, eu já não estou, mas eu passo para esta pessoa que foi formada por mim, que eu tenho toda a confiança e que dá o yoga como eu dou. E isso vai-te acontecer e vai-se tão giro. Isso, meu amor, é. Então nisso estamos completamente em sintonia. A única diferença é, como te digo, é que tu agora possivelmente estás a saltar aqui mais para o vazio. Mas é muito importante esse vazio porque é extremamente criativo do que te posso dizer. E tenho uma curiosidade para ti também. Todas. Uma curiosidade que está agora a surgir. Tu sentes que, para além das tuas sessões que eventualmente vais continuar a fazer em menor número, ou eventualmente até farás uma pausa, mas farás certamente, eu já a vejo, essa formação, já a vejo. Achas que há mais coisas que estão para vir? Acho, amor, acho. Também ainda não tenho tudo delineado e materializado, não é? Tal como o teu meio de céu em Capricórnio e o meu signo solar Capricórnio, nós vimos aprender a materializar, nós vimos realmente aprender a construir na matéria. Por isso é que temos esta energia, não é? Então, por vezes, acho que tu e eu temos aqui um foco criativo imenso e às vezes precisam as coisas
literalmente, as coisas precisam de amadurecer para que sejam aqui. Realmente, eu estou sempre a utilizar a palavra, mas é mesmo isso, é ganhar uma estrutura, ganhar uma forma de uma casinha, sabes, para que isso aconteça. E há pouco, esta pergunta leva-me ao que falámos em off, que foi quando tu disseste que todos os teus episódios de podcast começam, acho que começam, sim, não é? Começam. Com a pergunta de o que é que tu querias ser quando eras pequenino, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Isso. E tu querias ser professora, estavas-me a contar. Estava-te a contar que eu nunca tinha pensado nisto, é engraçadíssimo, e lembrei-me que muito pequena punha os peluches todos ali alinhados e dava linhas aos peluches. E a mãe interrompia e eu dizia, não, ainda não veio o intervalo, agora temos que dar a aulinha, agora aluno, não é o coelhinho, não pode levantar porque agora o coelhinho está a aprender o A, B, C e D. Exato. E portanto eu passava horas naquilo. Claro. Horas. Já tinhas essa estrutura capricorniana no fundo e dessa pequenina, coisa do ensino. Era isso que eu brincava. Depois só mais tarde é que eu pensei em ser pediatra e depois veterinária. Exatamente. E agora realmente chegares ao ponto de ser professora. Isso, não é? Professora. Isso. E algo mais, pronto, porque isso de facto é uma coisa que eu tinha curiosidade de perguntar, porque essa é exatamente a zona em que eu estou. Portanto, eu já sei que sou formadora. Isso. Mas eu sei claramente que há algo mais que tem que vir, e essa parte eu não sei. E acho que isto também tem muito a ver, Marta, com os tempos que nós temos, que tu certamente sentirás também, tal como eu, que são tempos muito particulares, que são tempos com alguma densidade e que eu sinto, não sei muito bem como, não sei muito bem porquê, nem tenho assim, não é? Sei que astrologicamente, obviamente, há movimentos que assim o estão a pedir, mas eu é quase como se estivesse a sentir, também há aqui coisas que eu acho que nunca falei, mas eu estou mesmo a ser empurrada. É como se eu sentisse que estou a ser empurrada para fazer mais coisas. Quase como se fosse preciso agora acelerar. Isso. Sentes isso com os tempos que estamos? Sim. Eu agora na última jornada que dei, o dom da inocência, eu utilizava muito a expressão este tempo que não tem tempo. Mas efetivamente aqui, no planeta da dualidade, que é onde estamos, este tempo parece muito acelerado e pede-nos cada vez mais essa não na medida em que, ou seja, isto não é uma mensagem anti-slow living, muito pelo contrário, não é? Nós temos que aprender e viver em slow living. A questão é que essa aceleração é na medida em que é preciso cada vez mais despertarmos, não é? Cada vez mais despertar a nossa verdadeira essência. E acredito que quem já está a fazer este caminho há mais tempo precisa de ser aqui literalmente a luz, a pessoa que leva a lanterna para ir também iluminando, e depois eles vão fazer isso com os outros e por aí fora. Então é no fundo a ordem natural das coisas, sabes? Eu quando agora falo contigo, o que eu vejo é quase como se fosse uma ancestralidade, não é? Que nós não estamos unidos por consanguinidade deste mundo, mas estamos unidos por esta unidade de sermos todos filhos do divino. E nesta continuidade tu vais conseguindo, vais sendo o avô, o bisavô, sabes? E vais trazendo o conhecimento para os teus filhos por aí fora e netos, não é? Tendo eles agora o papel de alunos, o que lhe quiser chamar, não é? Sabes? Até nas tradições mais xamânicas, até agora está-me a vir esta frase, não é? Que até chamam muitas abuelitas, não é? As madrecitas, e depois... Olha, não sabia isso. Estas tradições xamânicas, portanto, tu depois chegas a uma fase em que és madrecita, que já és... E depois é a abuelita, não é? Quando és a abuelita, és uma mulher que já fez o seu percurso. A sábia anciã. É uma sábia anciã, então a abuelita é a sábia anciã. É uma abuelita, exato. Então eu estou a pensar, sim, realmente é isso. Que nós já estamos a chegar também a uma fase de vida em que já nos está pedido, não é? Se calhar não já abuelitas, mas pelo menos ali já madrecitas, a cuidar de quem vem, não é? Quando achas que foi quando fizestes 40? Porque a mim foi literalmente um marco. Eu faço anos na passagem do ano, no dia 1 de janeiro. Mesmo dia 1. E eu foi ali um marco. Eu fiz 40 anos e é como se eu tocasse com toda a profundidade. E olha que eu nesta vida já fui monja budista, portanto eu já... Nesta mesmo, não é noutra. Já fui monja e portanto já meditei muito sobre a impermanência, mas foi como se eu desse um mergulho a 200 metros de profundidade sobre esta finitude da existência. Não que... há pouco tempo eu escrevi sobre isso, as minhas seguidoras começaram a entrar em pânico, a Marta vai morrer. Eu disse, bem, um dia vou morrer, certamente. Exato. É a única coisa certa, não é? Não há dúvidas. Não há dúvidas nenhumas que vou morrer. Mas é esta constatação que nós fugimos aqui tanto no Ocidente, não é? É verdade. Vai terminar, não é? A nossa finitude corporal.
E portanto há, claro, obviamente algo que vai perdurar, mas é esta finitude corporal e esta identidade enquanto Rita e Marta vai terminar. E essa consciência, pronto, não quero entrar aqui em questões demasiado filosóficas, senão estaríamos aqui em tete-a-tetes horas. Horas e horas, já vi que nós podíamos ficar Sim, mas o que aconteceu, meu amor, é que eu a partir daí também comecei a sentir muito mais esse chamamento, sabes? Acabou por estar tudo interligado, de querer fazer algo, não é? Porque quando eu estava com aquela lista de espera de um ano, eu só dizia assim, então e se eu morrer? Uau. Quer ser estas pessoas que têm que ir para outros terapeutas, não é? Não vão. Não, não, mas tem que ser com a Marta. Não, a Marta é finita, a Marta vai morrer, não é? E então, depois tive uma pessoa também amiga que me estava a dizer: as pessoas que dizem que não vivem sem ti são desequilibradas. Eu disse assim: olha, vamos lá ver, não vamos fazer julgamentos, não é? Porque cada pessoa sente. Eu nunca, de maneira nenhuma, sustentei dependências. Aliás, eu sou uma pessoa que sempre autonomizei toda a gente. Nunca fui de dar consultas semanais. Eu sou a primeira a dizer daqui por um ano, daqui por 3 anos. Exato. Ou nunca, se calhar ajudei para tudo sempre, tá bom. E essa é isso, sabes? Uma coisa que eu quero muito trazer-te, e era isso que eu estava quase já que queria trazer no início, mas está a surgir agora, é uma frase que eu acho que é a nossa frase de meditação, as duas, que é: ensinar-te é amar-te na minha ausência. Tão bonito. Conhecias? Tão bonito, não conhecia. Pronto, eu encontrei esta frase de autor desconhecido. Tão bonito. Eu acho que esta frase nos pode, ficamos as duas comovidas, nos pode sustentar também para estes saltos de fé. Repete lá, Ensinar-te é amar-te na minha ausência. É lindo. E acho que, e havia uma frase também de um filósofo antigo, eu não aceito cor, eu não gosto de citar frases quando eu não as sei ao pormenor, portanto, pronto, nisso sou muito meticulosa. Sim. E basicamente é isso, basicamente se eu te der o peixe, não é? Estás sempre dependente de mim, se eu te ensinar a pescar, mas a frase está mais bem composta, esta gente já conhece, tu vais ter alimento para o resto da tua vida. Exatamente. Não é? Com todo o amor aos peixinhos, mas isto para te dizer que é isso, não é? E ter compreensão desta finitude, e se todos tivéssemos, as vidas seriam todas mais leves e bonitas. É exatamente isso. Sentes isso, e sentes que essa finitude, não sei se já te encontrou, mas eu posso só partilhar aqui uma coisa. Eu, na minha última vida terrena, eu morri antes dos 40 anos. E portanto houve ali uma fase realmente, eu não cheguei a esta idade, e portanto para mim é quase como uma conquista. Eu sei que para a maior parte das pessoas, racionalmente, tipo, o que é que ela está para ali a dizer? Mas para mim, eu sinto cá dentro. Claro. É uma conquista, tipo, uau, eu consegui chegar nesta vida aos 40 anos. Uau, Marta, conseguiste. Não sei explicar isto por racionalismos, mas a verdade é que isto é uma coisa muito profunda em mim, eu ter chegado aos 40. E então, como te digo, a partir daí comecei a ter um mergulho muito maior nessa finitude. Tu sentiste aos teus 40 muito, agora? Muito. Okay. Os 40, eu acho que é uma idade muito marcante, pelo menos para mim foi, pelos vistos para ti também, e acho que para nós mulheres, se calhar ainda é um bocadinho mais. Eu senti muito, eu tive uma grande crise aos 40, precisamente, foi uma separação, portanto eu separei-me nessa altura, e foi uma separação complicada, portanto foi assim um processo difícil, e nessa altura eu fui muito confrontada com esta questão, por exemplo, da maternidade, não é? Que para mim nunca foi uma questão, enfim, eu nunca fui aquele tipo de mulher que sempre quis muito ter filhos, mas também nunca me coloquei no outro extremo, como tenho algumas amigas, que é, não, isto não é para mim, não é? Pronto, estou resolvida. Não, sempre estive ali naquele meio termo de, ok, vamos ver, se vier, surge. E quando eu fiz 40, correspondeu precisamente à altura em que eu me estava a separar, e foi difícil, e foi uma confrontação muito clara com esta, se calhar era mesmo a última oportunidade que realmente tu tinhas. Então, portanto, foi difícil nesse sentido, e foi uma crise, e correspondeu a mais uma ida à Índia, em que houve um grande mergulho meu, e foi um grande processo de transformação, esses 2 anos a seguir, portanto os 42, que eu sei que astrologicamente também são momentos muito fortes, e depois, a partir daí, quase como se fosse esse mergulho, talvez tenha sido um dos mais profundos que eu fiz, às minhas profundezas, às minhas tristezas, às minhas fragilidades, às confrontações com essa finitude de tudo,
finitude do meu processo de me poder reproduzir, finitude de me estar a perceber que realmente estou ali num período em que chamamos mais ou menos a meia-idade, não é? Isso. Quando esse mergulho terminou, eu fui assim confrontada, mas já com alguma clareza, exatamente com isso. Ok, eu estou mais ou menos a meio da vida. Na melhor das hipóteses. Na Isso. melhor das hipóteses, eu estou a meio, não é? Então, o que é que eu quero fazer com o tempo que me sobra? E isto, às vezes, para as pessoas é muito difícil de ouvir estas frases, como tu disseste, a Marta vai morrer, o tempo que me sobra. Mas é exatamente isso. O tempo que me sobra, que eu não sei quanto é, e isso correspondeu a um período em que um amigo meu teve um tumor cerebral, um amigo meu de infância, uma pessoa muito próxima, e faleceu. Portanto, foi realmente um período muito difícil. E isso ainda me confrontou mais com, sabes, a minha impermanência. A minha impermanência. E isso foi, ok, então a partir daqui o que é que eu realmente quero fazer com o tempo que me sobra? Isso. Que eu não sei se são 10 anos, são 2, são mais 30 ou 40, mas vamos lá. E quase até mais, não é? Quase apelo, não é? Que é no fundo o que eu estou a sentir agora, que é realmente, há coisas que nós realmente devíamos fazer, eu acredito muito nisso e imagino que tu também, não é? Eu acho que nós vimos com determinadas missões ou propósitos, ou enfim, ou pelo menos coisas que temos que vir aqui ajudar ou fazer e nesse sentido é que há bocadinho falava de estamos a ser empurrados para uma aceleração disto. Isso. Não é aceleração de fast food, é aceleração para bora lá fazer aquilo que viemos fazer, porque os tempos estão-nos a pedir essa ajuda, não é? Mesmo, meu amor, mesmo. É preciso. Sentes isso também? Totalmente. Quanto maior Covid, pandemia, guerra. Exato, não é? Exato, mas isso, não é? E então, na verdade, isso é só reflexo da mente humana, são tudo reflexos exteriores da mente humana, uma mente humana que está doente, muito doente e que precisa de cura. E, portanto, é preciso cada vez mais curadores. É preciso cada vez mais curadores. Não nos podemos esquecer que a primeira pessoa e a única pessoa que curamos somos nós, não é? Portanto, também isso é uma coisa que também talvez seja interessante trazermos aqui, que é, ok, eu quero ser mediúnica, eu quero ser comunicador, eu quero salvar o mundo. Não, tu tens de começar por salvar a ti. Por ti. Porque ao longo do tempo, o que eu escuto, ou tenho escutado, meu amor, é as pessoas dizerem-me assim: não tenho força, não tenho coragem suficiente para avançar com as minhas ferramentas e começar a dar as consultas. E eu digo assim, o foco não deve ser assim. A ideia é tu lançaste, tal como eu também me lancei e não sabia muito bem para o que ia e comecei a dar a minha primeira consulta. Exato. Não fazia ideia se aquilo ia correr bem. Não tinha certeza nada, absolutamente nada. E a questão é mais, o que é que tu, enquanto dás uma consulta, estás realmente, ok, estás a ter um retorno, mas não pode ser só o retorno económico e a felicidade de estares a ajudar o outro. Tens que olhar para cada consulta e perceberes o quanto aquilo ainda espelha de ti, não é? E uma coisa que eu comecei a perceber, especialmente quem dá consultas, é um ponto muito interessante, nunca foi o teu caminho, não é? Mas quem dá consultas, e toda a gente que faz consultas, psicólogos inclusive, é que não estejam na espiritualidade, dizem isso, que os seus pacientes, não é? Os seus consulentes trazem questões também, que espelham coisas que trazem dentro deles, que estão dentro deles. E ok, então não vamos ver isso só como uma coisa externa. Somos estamos em unidade, então se eu estou a dar ferramentas aos outros, também vou utilizar em mim. Exato. E às vezes é isso que eu começo a perceber, é que depois há tanto esse ênfase em ajudar o outro e fazer pelo outro. Então, ok, na verdade a cura começa em nós. A cura só pode ser em nós. E quando nós nos curamos, curamos o outro. Exatamente. Então é esta também ganhar esta nova perspectiva. Mas isto só se ganha com o tempo, com a experiência, não é? Quando comecei também achava que ia, sei lá, eu sei lá o que é que eu achava tudo. Exato, mas é isso. Achava que ia mudar o mundo e ia ficar toda a gente a comunicar com os animais. Exato. Até ter a minha primeira confrontação, o primeiro momento em que me ridicularizaram, não é? Publicamente, e fiquei muito impressionada porque eu percebi que havia um mundo lá fora que afinal não acredita que isto é possível, mas é a minha verdade e isto é tão fácil para mim como eu beber água. Claro. Sabe? E eu acho tão bonito e tão corajoso e acho tão lindo, sabes? Até porque acho que há tanta gente por aí que tem tantos dons que não tem coragem de os pôr cá fora. Dons, aptidões, exatamente. Que palavra. E Marta, eu até por mim falo. Isso sabes? mesmo. Acho que há coisas que só agora é que eu estou a ter
a começar a ter coragem de olhar e dizer, eu tenho isto. Isso. E não tem que ser só uma visão profissional, sabes, Rita? Imagina, se tu começares a conectar verdadeiramente à tua alma, e que na verdade a via rápida para a alma é a intuição, não é? Porque teríamos aqui muito para falar, mas a intuição, também há a intuição do ego. Mas pronto, não vou complicar, ok? Não vou complicar. O ego espiritual é artista em ter intuição. Portanto, a intuição da alma é preciso um caminho, é preciso uma sabedoria, não é? É preciso um trabalho muito específico. E lá está, tu desenvolveres isso em ti, não quer dizer que tu a partir daí tinhas que dar consultas, até podias não te sentir feliz a dar consultas, mas as pessoas que vinham até ti, simplesmente tu enquanto professora de yoga, professora de professores de yoga, formadora de professores de yoga, não é? Tu podes, a pessoa está mal, estou triste, e tu podes guiar a pessoa, tu podes dizer, olha, se calhar é por aqui, se calhar é por ali. Então, se todos tivéssemos esta aptidão mais desenvolvida, era muito mais fácil nos ajudarmos uns aos outros, até a pessoa ser autónoma para encontrar as respostas dentro de si. Exatamente, e apoiarmos-nos uns aos outros nessa coragem de nos podermos mostrar. Isso. Porque, por exemplo, eu sinto muito, e agora uma partilha também muito pessoal contigo, que não sei se já partilhei isto contigo, mas certamente nunca o partilhei assim, de todo publicamente, que me aconteceu no último retiro que eu dei, em que eu senti realmente uma grande mudança do meu trabalho, e isso teve a ver claramente com processos pessoais que eu fiz, tal como tu disseste. Se nós não fizermos os nossos processos pessoais de trabalho, não vale a pena, não vai acontecer. Portanto, começa sempre em nós, não é? E eu realmente este ano, todo o Covid, toda a pandemia, foi um mega processo, uma mega aprendizagem, com muita coragem de olhar para muitas zonas minhas que nunca tinham sido olhadas, sabes? Com muita coragem de dizer, sim, olha, agora estou a precisar de ajuda, agora estou mesmo a precisar que alguém me dê clareza aqui num sítio onde eu não estou a ter clareza. E fazer mergulhos e retiros, e pessoas que me ajudaram a fazer aqui upgrades grandes em mim, que sem eu me aperceber se refletiram no meu trabalho. Então é exatamente o que tu estás a dizer. Não é que eu tenha ido procurar isso, mas o meu trabalho pessoal refletiu-se no meu trabalho. E no último retiro que eu dei, que foi o mês passado, eu senti que de repente eu estava a dizer coisas que nunca tinha dito. Lindo. Estava com uma vontade para dizer coisas que nunca tinha dito às pessoas, sabes? Com uma segurança, com uma firmeza. E isso tudo partiu de um trabalho meu. Então é muito importante isso, e eu gosto muito de passar essa informação aqui. Tenho passado em quase todos os episódios, que é esse trabalho connosco. É essencial, não é? Totalmente. Acho que tem que partir, e quando percebermos que o outro é uma parte de nós e nós somos uma parte do outro, e que todos vivemos em unidade, exatamente, abolimos a separação, que é a causa de todo o sofrimento deste mundo. Precisamente. E a cura é só uma. É isso, meu amor. Acaba por ser muito simples, que na prática é muito difícil, porque temos um egozinho, claro, e queremos que se julga muito especial, exatamente, muito especial, e é assim, só eu é que tenho, só eu é que faço. Mas fazemos todos parte desta mesma ordem, não é? Tu viste aquele filme do Comer, Orar e Amar? Vi. Lembras-te do Atravessiamo? Claro, é tão lindo. Atravessiamo. Desde que eu entrei aqui só me lembrava do Atravessiamo. Mas eu acho que foi um bocadinho essa a intenção, não é? Tão lindo. Esse passo da coragem de atravessar. É. Nós agora estamos aqui naquele barquinho, não é? Em que, neste caso, não é uma atitude romântica, digamos, de parecer amorosa, mas como almas queridas e amigas que somos, estamos a olhar para o barquinho, olhamos para os olhos e dizemos, atravessamos, Marta. Isso. Como madrecitas. Exatamente. Oh pá, tão bonito. Eu não sei que horas são, deixa-me ver, porque eu acho que tu me dizes aqui na conversa contigo. Eu logo vi que eu contigo ia ficar aqui na conversa. Mas é um episódio extra, é um episódio bónus, e portanto está ótimo ser um bocadinho maior. Sim. Ainda tinha muitos assuntos para falar contigo. Quem sabe, na terceira temporada nós não temos aqui outra conversa, ou quem sabe, olha, não surgem daqui outras coisas e outros reatravessares, sempre abertas a coisas que possam surgir e que nos possam colocar mais no nosso caminho. Verdade? Foi uma cura. Sabes? Senti que esta conversa também foi uma cura para nós, e que também que seja curadora para todos, e para todos percebermos e ter esta coragem, não é? Porque, ok, nós as duas já fizemos uma mudança, e agora estamos a fazer outra, e não há nada de errado nisso. Não. E faz parte, são ciclos, é natural. Sim.
e vamos abraçá-los sem sofrimento, não precisamos trazer a dor para isso, não é? Mesmo que nos sintamos confusas. Às vezes não sabemos, isto é muito importante trazer, não é? Porque às vezes também, e deixa-me dizer isto, e tu talvez concordes, esta coisa das redes sociais às vezes também põe as pessoas num lugar que não corresponde exatamente àquilo. Totalmente. Então, sabes, eu senti momentos de fragilidade, senti momentos de confusão, não sei exatamente para onde é que vou. Isso. Tenho incertezas, tenho inseguranças, não é? Tu certamente também, e isso é só ser humano. Isso. E somos todos iguais. Isso, meu amor. É lindo, muito grata. Ai, Martinha, tu és assim, olha, uma inspiração. Eu já imaginava que fosses, mas és realmente assim uma alma mesmo especial. Tenho uma gratidão enorme, mais do que te ter tido aqui, de te ter conhecido. A sério, mesmo. Estou mesmo aqui emocionada. Estou mesmo aqui emocionada. E já damos esta frase, não é? Linda. Esta frase linda. Muito grata. Então, olha, antes que a gente comece aqui a borrar as nossas pinturas, vamos terminar, se te parecer bem. Diz-me só onde é que as pessoas te podem encontrar para te contactar e criares uma lista de espera ainda mais. Não, mas para os teus cursos e formações. Não, olha, sabes que desde que eu mudei este formato de consulta, as pessoas no máximo aguardam 15 dias de espera. Perfeito. Portanto, é uma coisa maravilhosa. Obviamente que diminuiu o número de consultas, não é? E é o que eu digo, às vezes só seria escusado. Está tudo bem, mas seria escusado estarem-me a dizer: Marta, como é que isso é possível? Que fala? Ainda recebo isso, mas ainda estou a trabalhar dentro de mim. Ainda recebo uns mails assim a dizer-me mas é muito engraçado a dizer que não estou a ser humana o suficiente por estar a fazer uma coisa tão automatizada. Por as perguntas, eu sou humana na mesma, não é? Mas a pessoa quer-me ver, quer-me sentir, e eu disse: ok, ainda tenho que olhar para dentro, ainda há aqui uma parte de mim que resiste a este formato, senão eu não teria isto lá fora. E então é o hábito, sabes? Isso também é a parte boa dos 40, não é? É que nós começamos a encontrar aqui um certo... Totalmente. Estamos com alguma segurança pessoal, não é? Tal e qual. Há coisas assim um bocadinho difíceis, mas há coisas que são ótimas. Tal e qual. Notei imenso, sabes? Não é? Completamente. Agora já não se... O que os outros dizem, sendo que sabemos que o outro é parte de nós, tu simplesmente, eu pelo menos a cada vez olho mais, é uma leveza. Ok, eu tenho que olhar aqui para dentro e dizer assim: dá aqui uma pequena resistência minha a isto, e quando isto deixar completamente de existir, está tudo bem. Está tudo bem. Mas quem sentir, não é? Com este tempo de espera que é muito menos moroso. O meu Instagram é Marta Guerreiro dos Santos. E no site também não é nada de novo, www.martaguerreirodossantos.com. Claro. Nada de difícil. E lá também terás com certeza os teus cursos. Tudo, meu amor, tudo. Está lá e todas estas coisas novas que vão surgir, que eu já estou a ver, já sinto que elas já estão aqui, só falta uma pequena materialização, então em breve vais lá ter coisas novas, de certeza. Tão bom. Sim. Adoro. Tão bom. Grata, meu amor. Ok, minha querida, obrigada. Obrigada mesmo. Mais uma vez. Mesmo. Gratidão, Rita, por este momento e por esta cura. Vamos reatravessar. Vamos. Vamos reatravessar todos. Vamos a isto, são tempos de mudança. Este é mesmo o episódio final e eu sinto que não podia ter sido mais perfeito. Estou de coração cheio. Espero que vocês também estejam de coração cheio. Espero que reatravessem as vezes que forem precisas. Encontramos-nos provavelmente numa nova temporada, uma nova travessia. Um grande abraço. Muito obrigada por terem estado aí, mesmo de coração. Até à próxima!